está terminando a faculdade de Biologia. Olá, gente, novamente. Muito boa noite. Como a Tati falou, meu nome é Jéssica Freteschi. Eu sou técnica ambiental, formada aqui na ETEC de Cubatão, colega de vocês. Futuramente bióloga e agora atual presidente do Instituto Lixo Zero Baixada Santista. Alguém já ouviu falar aqui do Instituto Lixo Zero Baixada Santista? Não? Tá. Senhor Valmir? Muito prazer, senhor Valmir. Nós estávamos esperando o senhor. Eu vou me apresentar de novo para o senhor Valmir, gente. Imagina, senhor Valmir. Eu sou a Jéssica, sou técnica ambiental, aluna aqui da ETEC. Fui aluna da Tati, quero até agradecer o convite por você ter me chamado para retornar aqui. Do quê? Que não ia ter palestra. Me descredenciaram assim? Deve ser eu, né? Mas aí vamos desmistificar. Eu vou hoje mudar, não vamos ser palestra. Hoje vai ser uma troca de ideia, um bate-papo. Vamos fazer assim? Porque se a gente utilizar a palestra em plena sexta, à noite, chovendo, vocês vão dormir. Certo? Então vamos fazer assim, hoje a gente está trocando uma ideia, vamos trocar experiências. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência e também quero que vocês compartilhem de vocês comigo. É uma troca, certo? Então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho como que a Jéssica chegou hoje, galgando, e como que a ETEC abriu as portas para a Jéssica. Em 2020 eu iniciei aqui como técnica ambiental. Eu já havia feito alguns cursos de manejo de animais, como podem olhar ali. Tem alguns cursos técnicos, fiz no IBIM, no Instituto de Biologia Marinha de Peruíbe. E lá onde eu descobri que eu gostava desse meio. Pô, legal. Me inscrevi no vestibulinho, entrei aqui, comecei a cursar o meio ambiente e eu fui meio que picada pelo bichinho da sustentabilidade, eu costumo dizer assim. E aqui cursando a ETEC, eu resolvi iniciar a faculdade, porque eu queria algo mais além. Eu vi que isso aqui tinha muito a entregar, então eu queria dar continuidade nesse caminho. Alguém aqui já fez ação de limpeza de praia? Todos vocês já fizeram? Todos vocês já fizeram? Vocês conhecem? Menos o seu Valmir, então o seu Valmir está convocado dia 20 comigo, depois eu vou chamar vocês. Olha lá. O senhor já tá se injentando? A gente vai fazer lá em Septanduva. Aí você pode ir com a gente. Top na trilhona lá? Você vai fazer a trilha e a limpeza. Top. Suspeita porque eu gosto muito dali. Tá. Sendo assim, tudo bem. Então, gente, vocês conhecem o professor Vicente? André Vicente? Então, o André Vicente era meu coordenador aqui, é meu orientador no TCC, e ele me chamou numa certa ocasião para ir fazer uma limpeza de praia. Eu moro em Praia Grande, e a limpeza de praia era em Santos. Enfim, achei legal fazer algo diferente, me motivou, eu fui. Essa limpeza de praia era em Santos, em frente ao aquário. Isso faz em torno de 3 anos. Realizei a limpeza, gostei, me comuniquei com o presidente do instituto, tinham diversas instituições e continuei. Mesmo sem o Vicente, eu continuei indo ser voluntária desse Instituto Lixo Zero Baixada Santista. Nesse meio termo, eu comecei a ficar muito ativa na questão ambiental. Comecei a ficar muito... O bichinho mordeu mesmo. E comecei a ser vista, que é o que a gente fala, o ser vista. E depois de uma dessas ações, meu telefone tocou e era o presidente do Instituto Lixo Zero Baixada Santista, o André Tomé, fundador do Instituto.
Ele entrou em contato comigo, falou que gostou muito do meu trabalho, que eu era muito comunicativa, e me chamou para fazer parte do marketing da equipe. Eu sem entender nada, falei, ué, mas só cato lixo? Como assim? Vou fazer marketing? Não entendo nada. Ele, não, a gente vai te capacitar, enfim. O pessoal investiu em mim, foi legal, me levaram até para Brasília, para conhecer o conceito lixo zero, a embaixada da Itália, que hoje é lixo zero. E a Jéssica gostou muito disso, gostou. E hoje, atualmente, eu sou a presidente do Instituto Lixo Zero, assumi em março desse ano, de marketing, na realidade, de voluntária, que era somente uma estudante de técnica e meio ambiente. Eu passei por marketing do Instituto Lixo Zero e hoje eu sou a presidente do Instituto Lixo Zero Baixada Santista. Por que eu estou contando isso para vocês? Nossa, ela veio aqui contar a história dela, cadê a palestra? Por quê? Porque hoje, atualmente, além de ser a presidente do Instituto Lixo Zero, eu também atuo na área de técnica ambiental. E eu vou falar como que eu entrei na área. Da minha turma, somente eu tirei o CRQ. Somente eu. E era uma turma bem grande. Um certo dia, o professor André, o professor Tupi, a coordenação, fez um post. E nesse post era uma vaga de técnica ambiental em São Vicente. A exigência era CRQ ativo. Falei, eu só respondi os stories deles assim, é minha. Ponto. Entrei em contato, marquei a entrevista, zero experiência. Eu tinha acabado de sair daqui. Minha experiência era fazer coleta de resíduo na praia e chamar o pessoal para se juntar e fazer a diferença de alguma forma. Cheguei na empresa para fazer a entrevista. Isso foi num dia que eles postaram, no outro dia já marcaram a entrevista. Fui bem apreensiva, porque não tinha experiência nenhuma, ainda estudante de biologia, acabado de me formar aqui. Cheguei, a vaga era uma mega vaga para ser técnica ambiental de uma subestação de energia em São Vicente. E essa subestação, ela leva a energia de São Vicente até Peruíbe, para vocês terem noção da responsabilidade. Chegando lá, os entrevistados do dono da empresa perguntou qual era a minha experiência. Eu, sincera, falei, nenhuma. Eu não tenho experiência na área, sou estudante de biologia agora atualmente, gosto muito da área ambiental e eu estou disposta, se o senhor me der uma oportunidade, a aprender e ser a melhor técnica ambiental. Tinham três concorrentes, homens. Mulherada, desculpa aí, mas a gente está dominando. Tinha 3 candidatos homens e somente eu de mulher. Eu fui escolhida. Os 3 tinham experiência. E eu era a única que não tinha. E eles me escolheram. Por quê? Não sei. Talvez porque eu fui sincera e falei. Detalhe, a vaga era para trabalhar aos sábados também. Só que eu já tinha o compromisso com o Lixo Zero. Lembra que eu tinha falado lá na frente que eu já era voluntária e me chamaram para ser marketing? Eu nem era presidente ainda. Só que quando eles falaram que a vaga era aos sábados também, eu murchei no meio da entrevista. Eu simplesmente respondi assim, eu agradeço a oportunidade, infelizmente eu não vou poder aceitar a vaga. Com lágrima no olho, gente, de verdade, embargando a voz. E eles me responderam, mas por quê? Aí eu respondi, porque hoje eu sou voluntária de um instituto e eu me comprometi com eles. E os eventos são aos sábados. E eu não acho certo deixar e ser desleal com eles, porque eles estão investindo em mim. Nunca eu ia imaginar que eles iam me colocar como presidente, hein? Eu tô falando de lá atrás. Sabe que o dono da empresa, que hoje é mega amigo, eu continuo trabalhando com ele, enfim. Sabe o que ele respondeu? Você está demonstrando lealdade. Então, se você está sendo leal ao instituto que você é voluntária, você vai ser leal a gente também. Sendo assim, você pode trabalhar de segunda a sexta.
Caracoles, vou falar o quê? Saí de lá com o uniforme, com a botinha, ó. Feliz da vida, radiante. Eu nunca poderia imaginar que eu ia sem experiência nenhuma, mas posso falar o que pegou? O CRQ ativo. Pegou muito. Sem o CRQ ativo, eu nunca conseguiria nem ter marcado a entrevista. Resumindo essa história do técnico ambiental. Hoje, já se passaram 2 anos dessa entrevista. Eu continuo na empresa, o contrato era de 3 meses, que era o tempo de obra. O tempo de obra para a subestação ficar pronta eram 3 meses. Então, eu iria ficar janeiro, fevereiro e março, eu iria ser mandada embora. Aconteceu mesmo. Chegou janeiro, fevereiro, março, abril estendeu a obra, maio estendeu a obra, eu fui mandada embora. Chateada, porque eu gostei muito dali. Fui mandada embora, assinei meus direitos e tal. Passou em torno de 15 dias, meu patrão me liga novamente. Então, a obra acabou, mas nós temos aqui 6 módulos de área de recuperação na nossa empresa de mineração e a gente quer você como técnica responsável. E lá estou eu, a Jéssica, de 1,58 m, dominando, sendo responsável, a técnica ambiental responsável por uma mineração que fica em São Vicente. É uma empresa de mineração e gerenciamento de resíduos. E eu falo isso com muito orgulho, porque é esse trabalho que me ajuda a me sustentar, que paga as minhas contas, e eu devo muito à ETEC, porque foi através da ETEC que eu consegui abrir essas portas e consegui hoje estar onde eu tô. Eu falo estar onde eu tô porque eu pretendo chegar muito mais longe. Agora vamos falar um pouquinho do Lixo Zero. O Lixo Zero, ela é uma instituição aqui da Baixada Santista da sociedade civil. É uma instituição sem fins lucrativos, onde o objetivo dela é despertar a consciência ambiental e a mudança de atitude das pessoas. É mais ou menos a forma que nós tentamos desmistificar de que você sozinho não faz a diferença? Não, a gente tenta quebrar esse paradigma, né? Não, sim, você faz a diferença, você sozinho faz, não é somente um coletivo. Só que eu vou precisar de um voluntário para passar ali para mim os slides, quem pode? Ah, já tá aí, maravilhosa, desculpa, não tinha visto o banner, gratidão. Pode dar uma passadinha para mim? Então, sustentabilidade na prática e pequenas ações. Eu coloco na prática porque realmente é a prática que faz com que a gente mude as nossas atitudes. Não adianta a gente fazer só um dia, tem que ser algo constante. Pode passar? Bom, as nossas ações diárias, por menores que pareçam, têm um impacto significativo no meio ambiente e no futuro do planeta. Adotar uma rotina mais ecológica não é apenas sobre proteger a natureza, é sobre melhorar a nossa qualidade de vida e, lógico, deixar aí um planeta mais sustentável para as futuras gerações. Pode passar? O que nós podemos fazer para contribuir para tornar o nosso planeta mais sustentável? Vocês aqui fazem alguma prática hoje, assim, na casa de vocês, que vocês consideram uma prática sustentável, que faz alguma diferença? Colabora aí, compartilha comigo, eu quero saber. Você separa o resíduo? Ótimo. Agora aprender também separar os lixos, também que eles estão aprendendo sobre isso. Top. O TCC de vocês é sobre? Legal. Todo mundo aqui já está fazendo TCC? Que bacana. Então daqui a pouco você já vazou, né? Já estão tudo concluindo. Quem mais faz alguma ação aí? Eu também separo, mas eu separo o resíduo orgânico, né? É uma casca de ovo e o pote de panela. Muito bem. Ela utiliza depois como adubo? Sim, ela coloca nas plantas dela. Só não separo o restante dos orgânicos que a gente utiliza dentro de casa, porque a internet, ela não consigo, ela não tem condição de locomoção para lá.
Sim, não fica tão pesado, né, para você fazer a logística. É, não dá vetores, verdade. Pode passar. Acho que você vai ter que ficar dando um enter para poder aparecer as imagens ali. Bom, a gente pode, né, de início, tá separando os nossos resíduos corretamente, organizar o lixo entre reciclados, orgânicos e rejeito. Eu coloquei uma estação aqui, ó, para vocês, como exemplo. Aqui nós temos os recicláveis, os compostáveis, que seriam os orgânicos, como a nossa colega falou, certo? E o rejeito. Gente, o rejeito realmente ele é de menor de propósito. Porque o rejeito ele tem que ser o mínimo do resíduo que nós vamos enviar para o aterro. Então, antes de chegar aqui no rejeito, ele tem que ter passado por aqui e por aqui, para depois ele chegar aqui. Então, o rejeito é o mínimo do mínimo. O que seria o rejeito? O que vocês entendem hoje como rejeito? Pode falar sem medo, aqui todo mundo tá... O que vocês entendem hoje como resíduo rejeito? Que não dá para colocar em nada. Tem que ficar para nada. Exatamente, o que não dá para reutilizar, não dá para reciclar. Muito bom. É isso mesmo. O rejeito nós podemos enquadrar no lixo do banheiro, né? Fraldas descartáveis. Aquela fita crepe, sabe? Fita também é um rejeito. Só que agora eu vou falar uma coisa para vocês que eu não sabia, conforme os estudos eu fui aprendendo. Eu acho que eu vou também estar compartilhando com vocês aí. Sabe aquela embalagem de salgadinho e de bolacha que a gente abre e ela é toda laminada por dentro? Aquilo ali também é um rejeito. Infelizmente, aquilo não se recicla. Então nós temos aí, além dos rejeitos que deveriam ser somente o que não dá para se reutilizar, né, como um lixinho do banheiro, uma fralda, uma fita crepe, uma bexiga, enfim, isso que não tem como... Não, nós ainda temos que lidar com esses fabricantes que não têm o mínimo de consciência e nem fazem a logística reversa, que é o pior, né? E nós acabamos fazendo o quê? Sendo coniventes com eles. Mas vamos falar isso um pouquinho mais pra frente. Organizar, separar sobre... Por que eu falo assim, gente? Porque eu acho que para todo mundo é um pouco mais dificultoso a gente ter aquelas lixeirinhas coloridas, né? Azul do papel, metal, a gente não tem como ter isso na nossa casa. Mas separar nessa fração, a gente consegue. Eu tô falando para vocês que consegue porque eu consigo. E se eu consigo, vocês também vão conseguir, porque ninguém aqui é diferente de ninguém. Então, realmente, a gente consegue fazer dessa maneira. Ajudar, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o quê? Além de contribuir para o meio ambiente, nós estamos contribuindo para as cooperativas. Pensa que coisa, a cooperativa chega lá, um saco de plástico, um saco de garrafa, um saco de resíduos, para ela tá achando que está separado. E na hora que aquelas pessoas que estão ali trabalhando dignamente para levar o pão delas de cada dia, elas se deparam com um lixo cheio de papel higiênico sujo. Isso não é desumano? Nós não iríamos gostar se fosse com nós. Então a gente tem que pensar também nisso. E muitas vezes é isso que acontece. A nossa falta de prudência dentro das nossas ações acaba prejudicando esses trabalhadores que estão ali e precisam da nossa colaboração. Então, quando a gente realiza essa triagem, mínimo que seja, nós estamos contribuindo para essas pessoas que realmente precisam de nós e merecem o nosso respeito. Porque se não fossem elas, como que estaria? Elas já trabalhando dessa maneira. Não tem mais onde pôr lixo, não tem mais onde pôr resíduo. Imagine se nós não tivéssemos essas cooperativas, né? Evitar que materiais úteis sejam desperdiçados em aterro, é isso que a gente está falando. 50% do nosso resíduo hoje é orgânico. Vocês sabiam disso? 50% do nosso resíduo é orgânico. Ou seja, está indo 50% do resíduo para aterro, é cobrado. Hoje, não sei se vocês sabem, mas hoje o Brasil
é um dos países que paga mais caro para destinar o resíduo. Então, se esse resíduo orgânico, em vez de estar indo para o aterro, ele estivesse indo para um pátio de compostagem, por exemplo, não estaria super lotando os aterros, não iriam ter que ficar fazendo ampliações de aterros, desmatando. Eu não falo supressão, eu falo desmatando mesmo, porque para mim, quando eles fazem isso, eles não estão suprimindo, eles estão desmatando, porque eles estão tirando vida para jogar lixo, em vez de eles estarem fazendo um plano para poder resolver isso. E é o que não é feito, e nós sabemos a nossa realidade, né? Pode passar? Dá mais um enter, por gentileza. Isso. Destinação correta. Alguém aqui, se não separa, mas destina o resíduo, ou vocês só colocam na porta? Só coloca na porta? Destina. Não coloca, não joga usados no rabo da pia. Eles separam em garrafas quando passam o pessoal da ONG, eles fazem. Muito bom. Outra coisa também, quando quero para copo, alguma coisa, a gente não joga no tipo de lixo, a gente tipo de jornal, ou uma caixa para perguntando, pensando na pessoa. Isso é consciência, né, gente? É ser humano, exatamente. Parabéns, é isso mesmo. Destinação correta. Aqui, ó, tem uma fotinha que é o ecoponto do Caiçara. Eu moro na Praia Grande. Então, esse ecoponto realmente é a foto original da onde eu destino o meu resíduo. Então, quando eu tenho um resíduo de um volume muito grande, eu vou até esse ecoponto, coloco no meu carro e vou lá. Levar esses resíduos no ponto de coleta preserva o solo e os mares. Descartar indevidamente esses resíduos como pilhas, embalagens de remédio, isso também era uma coisa que eu não fazia, a questão dos remédios. Hoje, com a consciência que eu tenho, o quanto isso prejudica, hoje eu destino meus remédios vencidos. Então, assim, são coisas que a gente vai criando o hábito, eu não fazia. Mas hoje eu já faço. E eu estou compartilhando com vocês, para vocês também passarem a fazer. Baterias eletrônicos, embalagens de remédio. Isso apresenta um grande risco ambiental e na saúde pública, né? O óleo de cozinha, foi o que o senhor falou aí, bem bacana. Eu tenho um dado aqui, uma única gota de óleo de cozinha, ela é capaz de poluir, contaminar 20 litros de água. E 1 litro de óleo de cozinha, ele é capaz de contaminar até 25 mil litros de água. Surreal, né? Mediante esses dados, se a gente ainda continuar contribuindo para que essas estatísticas continuem a aumentar, não vai dar, né? Então, não existe o amanhã, a gente tem que começar a agir o hoje. E não existe o fora, né, gente? A gente fala, vou jogar fora. Vai jogar fora da onde? É um planeta. Vai jogar fora, não existe fora, é um planeta só. Tu tá jogando dentro do planeta, não tem o que fazer. Pode passar, por gentileza. Quem aqui conhece os 5 R's? Que antes eram 3, né? Agora já são 5, já estão virando 7. Que eu nem coloquei o 7 porque eu não consigo decorar. Ainda não dá. Mas eu acho que somente com esses 5 aí já dá pra... ainda até tenho minha camiseta aqui que eu gosto de falar, que é o dos R's. O repensar. Eu preciso disso? Eu preciso comprar isso? Eu vou precisar consumir isso? Vocês fazem isso? Eu particularmente tenho que me policiar. Eu acho que todo mundo, né? Muitas vezes o nosso consumismo excessivo acaba gerando esse impacto negativo. Mas são escolhas nossas, né? O recusar, não, eu não vou usar o descartável. Eu trouxe minha garrafa, então eu não vou ali no bebedouro utilizar um descartável se eu trouxe uma garrafa. Isso é o recusar. Eu não preciso, eu tenho o meu. Um copinho de 300 ml descartável
300 ml. Para tu tomar um copinho de 300 ml, é utilizado mais 4 litros de água. Como tá, não fecha, cara. Como que para eu utilizar um copinho de plástico de 300 ml, para fabricar ele, é utilizado litros e litros de água? Conseguem entender aonde que a gente está errando aí? No nosso consumo desenfreado. O reutilizar, né, que não precisa, que é o que a gente sempre... O reciclar, que é o que a gente está falando aqui. E o reduzir. Eu preciso usar sacolinha? Eu não preciso. Eu não posso ir até o mercado e levar a minha própria sacolinha? Pode passar? Adotar o consumo consciente é um dos passos mais importantes para quem deseja colocar a sustentabilidade na prática. Reutilize, doe ou recicle antes de descartar. É uma sugestão também. Para mim não serve mais essa garrafa. Mas será que o meu colega não vai servir? Por que eu não vou compartilhar então e eu vou, em vez de descartar? Isso é consciência. Utilizar o transporte público, caminhar sempre que possível. Pô, se a padaria da minha casa é próxima, para que eu vou utilizar um veículo? Não faz sentido. Parece bobo, mas não é. São pequenas atitudes que geram grandes impactos. Prefira marcas que adotem práticas sustentáveis. Gente, a gente não pode ser conivente com essas marcas que continuam fazendo teste em animais. Isso é ridículo. E que continuam simplesmente banindo a sustentabilidade. Os fabricantes hoje ainda simplesmente acham que nós temos a obrigação de ser conivente com eles. Mas nós temos essa obrigação? Não. Nós não temos as nossas escolhas? Então o que a gente tem que fazer? Fazer elas sustentáveis. Economizar água, energia. Reduza o volume de lixo enviado para aterros sanitários, que é o que a gente acabou de falar. Reduzir o consumo de plástico. Então assim, aqui hoje eu trouxe para vocês... Pode dar. Aqui eu trouxe para vocês algumas sugestões. A sacola bag, quando você vai no mercado. Quem aqui é fumante? Ai, não acredito. Ninguém aqui é fumante? Ai, gente, que lindos que vocês são. Não, é sério, de verdade. Ó, quem aqui sabe que uma bituca de cigarro, tem mais de 4.700 toxinas? Vocês sabiam disso? Uma bituca somente tem tudo isso. Se isso prejudica o meio ambiente, quem dirá o nosso pulmão? Não precisa nem falar, né? Então, nem vamos entrar nisso. E hoje a bituca de cigarro, ela é da nossa Baixada Santista, é o nosso maior vilão. O que o Lixo Zero faz? O Lixo Zero, quando está em campanha ambiental de conscientização nas praias, nós fazemos isso aqui, ó. Nós pegamos embalagens de remédios e doamos para as pessoas que fumam. E falamos para ela: ei, amigo, o ecossistema marinho, o meio ambiente não é obrigado a ser conivente com as toxinas que você está jogando. Por favor, vamos se conscientizar. Destina a sua bituca aqui na sua casa, você descarta no seu lixo. E funciona, gente. Acreditem ou não, as pessoas pegam e levam embora. E tem gente que às vezes eu tô na praia fazendo, a pessoa vem com aquele lá que você me deu, ó, eu tô usando, viu? Isso pra mim eu ganhei o dia, cara. Se realmente essa pessoa se conscientizou, pra mim eu ganhei o dia. Zerei o game, como o pessoal fala hoje, né? Zerei o game. Então também é uma atitude sustentável. Por isso que eu perguntei quem fuma aqui, para passar a aderir a esse conceito aqui. Quem aqui vai na praia e compra milho? Eu. Amo milho. E quando vem aquela colherzinha junto com aquele pratinho de isopor, aí eu já não amo mais, né? E o que eu faço para mudar isso? O que a gente faz para mudar isso? É besta? Talvez. Eu chamo de significativo e de uma ação
sustentável também. Eu tenho um kitzinho, esse kitzinho é meu, anda na minha bolsa, e aonde eu vou eu levo. E quando eu vou consumir algo, eu falo, amigo, obrigada, não quero a colherzinha não. Não quero o garfinho não, não quero a faquinha não. Isso eu faço em torno de uns 3 anos. Não vou mentir, eu faço isso em torno de 3 anos. Quantos resíduos eu já deixei de usar? Quantas colherzinhas de plástico eu deixei de enviar para o meio ambiente? Deixei de contaminar o meio ambiente? Até porque você descarta ali no lixo da praia e aquele lixo vai para onde? Muitas vezes ele volta para o mar. Então, eu me sinto feliz em poder contribuir de alguma forma, por mais que seja mínima. Canudo, gente. Ai, meu Deus, o canudo, gente. Nós temos leis desde 2019 que baniu o uso do canudo plástico. As pessoas, ó. Então, o pratinho, não vou mentir, geralmente eu consumo com pratinho. Não. Raramente eu ando com uma. Hoje eu tô com essa marmitinha, que aí eu tento banir, mas não é sempre. Mas a gente tenta. Se eu tô numa situação hoje, por exemplo, que eu for na cantina e ela for me vender algo que tenha o isopor, eu vou pedir para ela colocar aqui. E vou utilizar com o meu garfinho ali. Mas não é sempre, estou sendo sincera, né? Copinhos. Que hoje eu vou sortear esses 2 aqui. Vou sortear. Top, né? Mas olha, você dá um negocinho, ela amassa. Ó, gente, eu amo esses copinhos, por quê? Porque ele é de silicone. Você consegue consumir tanto quente quanto frio nele. Tu põe no bolso. Aonde tu tá, tu não vai consumir descartável, cara. Eu cheguei aqui, ó, consumo minha água aqui, acabou. Posso levar para onde eu quiser. Ele é dobrável. Ó como ele fica. Super bonitinho e super prático, né? Hoje esses 2 vai para vocês, né? Quando a gente tá falando do canudo, que eu falei, isso aqui é um canudo de bambu. Ao invés de nós utilizarmos o canudo, que eles dizem que é bio, mas eu vou falar uma grande verdade para vocês, estamos sendo enganados. Não é. Eu já consumi e eu vi que não é. Eu já fiz teste, já coloquei em água, já frustrei muitos comerciantes que tentaram me enganar. E eu frustro. Eu mostro para ele que ele está mentindo. Então, assim, existe essa opção do canudo de bambu e nós também temos aquela opção do canudo de inox, que vem até com uma escovinha para você fazer a higienização. Também é bem bacana. Vai tomar uma água de coco? Tem necessidade de utilizar o canudo? Não, aquilo ali é um resíduo, aquilo depois vira um microplástico, enfim. Banir de verdade, gente. O canudo, além do cigarro, é outro ainda grande vilão do nosso ecossistema marinho. Quem é que lava a louça? Top. É daqui o projeto das esponjas? É dessa escola aqui ou é da outra ETEC? Que tem um projeto que eu vi que ganhou até um prêmio. Que ganhou um prêmio, né? Depois eu quero bater um papo com esse grupo aí. Bom, nós não temos logística reversa daquela Scott Brite, aquela esponjinha do lado verde. E eu não utilizo ela. Eu utilizo a de vegetal. Porque essa de vegetal, quando ela fica bem velhinha, eu coloco ela na compostagem. Certo? E a outra eu faço o quê? Gerei mais resíduo. Gerei mais resíduo. E gerei mais resíduo que não tem logística reversa, não tem destinação, não é reutilizada aquela esponja para nada. Ou seja, estou sendo mais uma vez conivente com aquela empresa que não se preocupa em nenhum momento com a sustentabilidade. Ou seja,
tô tão errada quanto ela. Custo-benefício, super em conta, uma esponja dessa. Dura muito. Gente, não é ruim para lavar. Não tem, não, é só questão de costume mesmo, tá? Uma coisa que eu fiz, que eu gosto muito de compartilhar, são os meus cartões sementes de manjericão. Quando você vai dar o seu contato para a pessoa simplesmente pega hoje o seu número, anota no WhatsApp, faz o quê? Lixo. Ela vai guardar seu cartão de lembrança? Não. Ela vai simplesmente jogar esse... E você fez o quê? Acabou de contribuir para a geração de um resíduo. Pensando nisso, eu fiz o meu cartão de semente de manjericão. Então, quando as pessoas ganham o meu cartão, elas anotam o meu número e falam: ei, tu não vai jogar fora esse cartão não. Tu vai chegar na sua casa, vai picotar ele, vai umedecer e em 4 dias vai germinar o manjericãozinho aí. Então, é uma prática sustentável, onde tem dado muito certo. Eu consegui até levar para a Assembleia Legislativa essa opção aqui. E tá sendo bem, depois eu vou compartilhar com vocês, vou dar para vocês também. Mas me adicionem, não vão jogar fora, hein? É para vocês plantarem. Pode dar um enter, sim? Outro? Aí. Bom, exemplos de impacto coletivo. Campanhas de coleta seletiva em escolas já reduziram em até 30% do lixo enviado a aterros. Alguém já ouviu falar na escola Leonor Mendes, em Santos? Tá. A escola Leonor Mendes, ela é uma escola lixo zero. Ela é uma escola que há 3 anos ela foi certificada lixo zero. Então, assim, essa escola ela tem todo o conceito do lixo zero. O lixo zero, gente, ele não é só da Baixada Santista. O lixo zero, ele é mundial. Eu sou a presidente do Instituto Baixada Santista. Mas nós temos outro presidente, além de mim, que é o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil. E nós temos a rede mundial. Então, hoje, atualmente há 3 anos, né, essa escola Leonor Mendes, ela foi eleita a primeira escola lixo zero da Baixada Santista e a segunda de São Paulo. A primeira é lá de Florianópolis. Essa escola, ela conseguiu reduzir de enviar os resíduos dela em até 94%. Cara, se ela conseguiu, todo mundo consegue. É isso que a gente tem que entender. As instituições não são diferentes. A prática é a mesma. Você vai colocar a mesma prática. O que pode mudar é a quantidade. Talvez aqui tenha mais alunos do que lá. E detalhe agora o que eu vou falar para vocês. São todos crianças. Todas crianças. Crianças. Eu acho que a mais velha tem 6 anos. Você tem noção que essas crianças chegarem, elas modificarem os pais delas e os pais delas irem movimentar a leira da compostagem na escola com eles? Então, assim, a gente conseguiu reunir a conscientização ambiental dessas crianças e conseguiu reunir a conscientização dos pais delas e a comunidade num só objetivo. E essa escola constantemente está ganhando prêmios, depois vocês podem entrar, verificar, para vocês também estarem mais ligados. E é um conceito bem legal, assim, eu sou suspeita de falar, eu fico até emocionada, porque eu acho tão bacana o que essa escola faz, sabe? Eu acho que é tão pouco, somente uma ser lixo zero, né? Eu acho que a Baixada inteira, enfim, São Paulo inteiro tinha que começar a adotar esse conceito. Os mutirões de limpeza, coletar resíduos diretamente dos ambientes naturais, reduz a poluição, protege a fauna e promove o bem-estar do ser humano. Educação e conscientização é de extrema importância. É o que eu estou fazendo aqui. Particularmente, eu estou, de alguma forma, conscientizando vocês de práticas que eu mesma exerço e que, de repente, algum de vocês pode não exercer e, a partir de hoje, vai começar a ter um olhar diferente. Nossa, não, a gente vai sair daqui hoje todo mundo... Não,
Eu sei que não é assim, mas é onde a gente fala, a prática. E daqui a pouco, quando vocês realmente forem picados, vai ser tão automático que vocês não vão conseguir destinar nada errado. É uma coisa muito... Tem uma pessoa aqui que, depois que eu contribuí e compartilhei esse conceito com ela, gente, ela é pior que eu agora. Ela tem um conceito bem bacana, essa é minha irmã, tá? E antes ela não fazia essa questão do gerenciamento do resíduo dela. E hoje ela me dá aula. Hoje, às vezes, ela vai falar, ai meu Deus, se ela chega com o resíduo, eu peso o resíduo dela, gente. Todo dia que ela chega em casa com o resíduo, eu peso o resíduo dela. E agora a gente está trabalhando uma questão dos resíduos, que eu quero ver quantas emissões de poluentes ela deixou de fazer, fazendo essa questão da compostagem. Vai gerar um projeto bem legalzinho aí. E a gente também não sabia como transformar uma mulher. Só que depois que começou a entender, aos poucos a gente sempre passava uma naquela de internet, velha, do lado do internet, mas não funcionou. Então, a primeira vez que eu fiz ele, faz diferente. Mesmo sendo, claro, da noite pro dia. Sim. É exatamente isso. Você vai caminhar, né? Você vai galgar para poder chegar naquele conceito, naquele objetivo, que é o que eu estou fazendo e é o que vocês agora estão fazendo também. E tem muito aquilo, de repente, vocês são mais jovens, né? Mas eu não cozinho, então não tenho como separar. Mas é minha mãe que toma conta da cozinha. Mas é... Então você se torna multiplicador e um orientador daquela pessoa. Olha, dá para fazer desse jeito. Olha, dá para fazer de outra maneira. E sabe o que acontece, gente? Não se valoriza o que não se conhece. Dificilmente a gente vai valorizar algo que a gente não sabe a importância daquilo. Muitas vezes, involuntariamente, a gente acaba fazendo isso. Não é porque nós somos inimigos do meio ambiente. Não, não é isso. É que realmente nós não sabemos o tão quanto essas pequenas práticas podem causar grandes impactos positivos ou negativos também, né? Pode passar? Bom, eu mostrei para vocês lá na frente o ecoponto, né? Quem aqui sabe o dia de coleta seletiva da sua cidade, do seu bairro? Todo mundo é de Cubatão? Todo mundo aqui é de Cubatão? Que legal. Vocês sabem aqui quando que passa a coleta de vocês aqui? Não? Por exemplo, eu acho que na educação mulher, então, são dias alternados, todos os dias no bairro. Tá. Aqui nós temos no nosso site do Lixo Zero, lixozerobs.org.br. Nós temos uma aba ali que chama Informações Úteis. Nessa aba você coloca ali, seleciona a sua cidade e lá vai mostrar os dias de coleta seletiva da sua cidade. Então, caso alguém não saiba, acessa lá, dá um cliquinho em Cubatão e vê qual o dia que passa a coleta seletiva de Cubatão e qual o horário, tá bom? Tá. Bom, aqui sou eu em algumas práticas, que não adianta eu vir aqui falar para vocês, mas na realidade eu faço mesmo, porque aí só vim aqui falar não adianta, né? Vira papo fiado. Então aqui é algumas atividades que eu faço de limpeza de praia, de conscientização na praia. Aquela imagem ali do óleo, vocês estão conseguindo ver daí? Essa imagem eu implantei no meu prédio. Eu ainda estava cursando aqui o técnico em meio ambiente e aquela coisa loucura de que a gente quer mudar o mundo e eu sou ambiental. E eu simplesmente falei, quero fazer uma prática diferente. Aí essa bombona foi eu que comprei, eu que coloquei, eu que imprimi, eu que fiz. E eu entrei no grupo do prédio e falei, oi, eu sou técnica ambiental. E eu quero aplicar uma prática sustentável aqui no prédio. E eu gostaria que todos vocês colaborassem comigo e que a partir de hoje nós não destinassem mais o óleo de forma incorreta. O pessoal adorou, foi muito bacana. E no início, esse projeto iniciou assim. As pessoas iam com o recipiente delas, destinavam nessa bombona,
E o próprio recipiente, se fosse uma garrafa PET, lá tem as estações e ela destina o resíduo que ela desceu com óleo, enfim, e já destinava na estação de forma correta. Esse óleo depois era comercializado e trocado por produto de limpeza. Agora, esqueci de falar um detalhe sobre o óleo. Sabe como a gente fez a festa de formatura nossa aqui do técnico ambiental? Todo mundo zerado, né? Estudante. Eu era a mais velha da minha turma, pra vocês terem noção. Então, adotei todo mundo, a tiazinha do rolê. E ninguém tinha dinheiro, gente, pra fazer formatura. A gente queria uma formatura, mas ninguém tinha dinheiro. Eu tenho um ranchinho em Peruíbe, no Barra do Una. É pé no chão, good vibes. E eu falei, vamos fazer uma prática sustentável entre nós? E o pessoal não entendeu nada. Eu falei, o litro do óleo, cara, tá R$2. Se a gente vender isso até o final do ano, a gente se forma. Eu pego o dinheiro e a gente faz lá no meu ranchinho a formatura. Ah, isso não vai dar certo. Gente, o pessoal trazia os litros. Eu tinha moto na época, eu vinha de moto pra cá, de Praia Grande. Eu levava na mochila os litros de óleo. Uma mochilona assim, ó. Levava os litros de óleo, chegava e destinava no recipiente desse. Ia vendendo, prestava conta, enfim. Essa eu não troquei por produto de limpeza igual do prédio. Eu troquei em cash. O que nós fizemos? Pagamos a mãe de um dos alunos, o pai de um dos alunos que tinha van, que inclusive é aqui de Cubatão. Enchemos todo mundo da van, conseguimos fazer uma puta festa de 2 dias lá no meu rancho. Levamos até jaleco para tirar foto dos meio ambiental lá. Foi uma mega festa. Foi maravilhoso, assim. Até hoje a gente tem contato, pessoal, tudo. E é uma ideia para vocês. De repente vocês queiram fazer uma festa de formatura e não sabem de onde adquirir verba, não sabem de onde arrecadar. Aí um projeto legal. Comecem a trazer óleo de vocês, dos vizinhos, E é isso. Eu ia na feira, na pastelaria e pedia. Tu vai fazer o que com o seu óleo? Ah, eu dou pra tiazinha fazer sabão. Ah, o senhor não quer dar pra mim? Porque eu estou precisando, porque a gente é estudante. E o pessoal super se sensibilizava. E foi assim que nós fizemos a nossa festa de formatura. Reciclando o óleo. Bom, gente, aqui nós temos 2 QR Codes. O meu e o do Lixo Zero. Caso vocês queiram seguir a nossa página, né? Eu espero poder ter compartilhado de alguma maneira aí com vocês, alguma forma, alguma prática, e que vocês possam de alguma maneira se tornar multiplicadores aí. E eu vou querer voltar mais vezes para poder falar do Instituto Lixo Zero, não somente das práticas sustentáveis. Dia 18 agora, nós temos uma ação em São Vicente, quero convidar vocês, em celebração ao Dia Mundial da Árvore, né? E é dia 21, mas aí nós vamos antecipar a ação para o dia 18. E vai ser uma atividade com plantio de mudas, doação de mudas, doação de composto, doação de semente, nessa empresa que eu sou técnica ambiental hoje, nessa empresa que é uma mineração. Então lá tem 6 módulos. Vocês já ouviram falar do PRAD, da área de recuperação, já, né? Então, eu também aprendi aqui sobre isso, não sabia nada, só tinha a base daqui. Então, se de repente vocês tiverem interesse de comparecer nessa ação, entre em contato comigo. Eu vou apresentar para vocês lá a empresa, apresentar para vocês esses módulos de recuperação para vocês entenderem o que é na prática, porque é totalmente diferente do que a gente ouvir e ver. Quando você vive aquilo, é totalmente diferente. Hoje eu estou atuando, eu posso escolher os dias que eu trabalho. Então, hoje eu atuo nessa empresa de quinta e sexta. São os 2 dias que eu atuo nessa empresa como técnica ambiental. Nos outros dias eu atuo na área de educação ambiental, de conscientização. Às quartas estou dando aula no Martins Fontes. E é isso. E eu espero que de alguma forma a gente possa se encontrar aí e sempre fazendo a diferença. E eu agradeço muito vocês pela atenção, porque posso falar, numa sexta à noite chuvosa, vocês estão aqui me escutando com toda essa atenção,
De verdade, vocês são bem diferenciados. Uma salva de palmas para vocês. De verdade. E eu agradeço, gente, a atenção de vocês, de verdade. E eu quero que nós possamos, de verdade, estar agindo aí, estar atuando juntos nessa causa ambiental que já não é necessária, né? Não é mais... O pessoal antes falava que a sustentabilidade era moda, né? Não, hoje não é moda, hoje é obrigação. Nós temos que ser sustentáveis por obrigação. Fechou? Gratidão aí. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ah, não vai ter que chutar. Chuta. Ai, gente, não, ela já vai ganhar o copo, cara. Não, ela já vai ganhar o copo, cara. Não.